Muito boa tarde, jovens. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta tarde para saudá-los e pedir a Cristo suas bênçãos sobre todos vocês. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos abra o entendimento para entender o programa divino, e nos abra as Escrituras, e nos encha do seu conhecimento, e nos abençoe espiritualmente e materialmente, e nos use também em sua obra nesse último dia, e nos prepare para sermos transformados nesse tempo final. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nos disse São Paulo em Hebreus capítulo 4, versículo 1 em diante: temamos, pois, não permanecendo ainda a promessa de entrar em seu repouso, alguns de vós parece não ter alcançado, porque também a nós nos foi anunciado as boas novas como a eles, ou seja, como ao povo hebreu, como o povo hebreu por meio do profeta Moisés, no tempo lá de Moisés. Porém não lhes aproveitou ouvir a palavra, por não irem acompanhada de fé aos que ouviram. Nós, os que temos crido, entramos no repouso, da maneira que disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, neste lugar não entrarão no meu repouso. Portanto, posto que faltam que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Para o povo de Deus, porque aqueles que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há coisas criadas que não seja manifesta em sua presença. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Vejam como Deus chamou o povo hebreu, mas não escutaram, os guiou à terra prometida, mas não escutaram sua voz. Viajaram pelo deserto por 40 anos, mas não mesclaram fé ao que Deus estava dizendo. E nós, como o povo hebreu viajou pelo deserto por 40 anos, nós viajamos pelo deserto da vida terrena. Podem tomar assentos. E assim como a trajetória do povo hebreu ao ser libertado da escravidão do Egito, e sua trajetória para a terra prometida é para estar escutando o quê? A voz de Deus. E estar assim recebendo sua palavra em suas almas, em seus corações, e estar obedecendo
a voz de Deus. Vejam como disse Deus por meio do profeta Zacarias no capítulo 7, versículo 11 em diante, diz: Eles, porém, não quiseram escutar e me deram um ombro rebelde, e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem a lei, nem as palavras que Jeová dos Exércitos enviava pelo seu Espírito por meio dos primeiros profetas. Veio, portanto, grande ira por parte de Jeová dos Exércitos. Aqui podemos ver a forma em que Deus fala. Deus, por meio do seu Espírito, fala através de quem? Dos seus profetas. Por isso o profeta Moisés diz: Profeta como eu vos levantará o Senhor vosso Deus, a ele ouvireis. E disse: E porei minhas palavras em sua boca, e ele falará tudo o que eu lhe mandar. E qualquer que não ouvir o que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei conta. Vejam por quê. Deus ordena que o povo escuta ao profeta que ele envia. Por quê? Porque nesse profeta Deus coloca a sua palavra, e Deus, por meio do seu Espírito Santo, fala através desse profeta esta palavra de vida divina para todo o povo de Deus. E por isso é que temos a Bíblia, porque foi a voz de Cristo, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo através dos seus profetas. E agora, o povo hebreu estava com o instrumento de Deus ali, através do qual Deus estava falando e estava estabelecendo no meio do povo hebreu suas leis divinas. E o povo hebreu, vejam vocês, não quis escutar a voz de Deus. Agora vejam no capítulo 23, versículo 20 em diante, Deus disse a Moisés, e Moisés ao povo hebreu: Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que eu te tenho preparado. Quem é quem guarda o povo no caminho e quem o leva à terra prometida, que vai introduzir o povo à terra prometida? O anjo de Jeová. Guarda-te diante dele, ouve sua voz, não o provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Nos ensina que ouçamos sua voz. Não lhe seja rebelde, guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. O anjo de Jeová, o anjo do pacto que apareceu ao profeta Moisés, vejam vocês, tem o nome eterno de Deus. Por quê? Porque o anjo de Jeová é o mesmo Deus em seu corpo teofânico. E no corpo teofânico de Deus, aí está o nome eterno de Deus. Porque aí está Deus, e onde está Deus, aí está seu nome. Por isso, no templo, ali estava o nome de Deus. No tabernáculo que Moisés construiu, o templo que Salomão construiu, por quê? Porque ali estava o anjo de Jeová sobre o propiciatório, na coluna de fogo. E, porquanto, no céu, em 28 de fevereiro de 1963, um anjo que era diferente dos demais, e ali estendeu no céu o nome eterno de Deus. Porque esse anjo que era diferente dos demais é quem tem o sétimo selo. Agora vejam como e por que se estendeu no céu o nome eterno de Deus. Em 28 de fevereiro de 1963, com a aparição desses anjos no céu, porque ali estava quem tem o sétimo selo, o anjo que era diferente dos demais, e consequentemente tem o nome eterno de Deus. Esse anjo que era diferente dos demais. E para que seja manifestado o nome eterno de Deus na terra, pois tem que vir esse anjo, o anjo com o sétimo selo, o anjo do sétimo selo. E tem que se manifestar na terra para cumprir o sétimo selo na terra e estar manifestado na terra o nome eterno de Deus. Agora, vejam, esse anjo aqui, que tem o nome de Deus, é quem? O anjo de Jeová, o anjo do pacto. É no corpo teofânico de Deus
que é chamado o anjo de Jeová, o anjo do pacto, esse corpo angelical de Deus, aí está o nome de Deus. Por quê? Porque aí nesse anjo, nesse corpo angelical, está quem? Deus. Vejam, quando nascemos na terra, nossos pais nos puseram um nome. Esse nome o levamos no corpo que obtivemos. E agora, qualquer pessoa, quando vê o seu corpo, diz, aí está fulano de tal. Vê? E agora, no anjo de Jeová, no corpo teofânico de Deus, aí está o nome de Deus. E quando se fez carne, ali estava o nome de Deus para a redenção. Em sua primeira vinda, a vinda do Verbo, vindo em carne humana. E para a sua segunda vinda, aí também estará o nome eterno de Deus, no cumprimento do sétimo selo. Segue dizendo, mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então sereis inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará à terra dos amorreus, heteus, e aos fariseus, e aos cananeus, e aos jebuseus, aos quais eu destruirei. E agora, este mesmo anjo se fez carne e habitou no meio dos seres humanos, no meio do povo hebreu, e foi conhecido pelo nome de Jesus. E realizou sua obra de redenção na cruz do Calvário, e depois que subiu ao céu, e se sentou à destra de Deus no céu, fazendo intercessão por cada filho e filha de Deus, esteve no céu, ali com seus anjos, fazendo intercessão. Mas em Espírito Santo esteve no meio da sua igreja, o mesmo anjo de Jeová. E agora ele é quem esteve em sua igreja, de era em era, manifestado por meio dos seus mensageiros de etapa em etapa, falando ao seu povo, ao Israel celestial, que está passando por esta terra, como o povo hebreu passou pelo deserto por 40 anos, todo filho de Deus está passando por esse deserto da vida terrena, para algum dia chegar à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. Mas vejam, espiritualmente, entramos na terra prometida do batismo do Espírito Santo, depois de receber Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados em seu sangue. E quem é que nos leva à terra prometida, nos introduz à terra prometida? O anjo de Jeová, o anjo do pacto, o mesmo Deus, com o seu corpo teofânico. E agora, estando nós no deserto, como o povo hebreu esteve no deserto por 40 anos viajando, e era para quê? Para escutar a voz de Deus. Vejam, em Deuteronômio, capítulo 8, disse qual foi o propósito de Deus com o povo hebreu em levá-los pelo deserto. Disse, capítulo 8 de Deuteronômio, capítulo 1 em diante, disse: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para fazê-los, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que Jeová prometeu com juramento a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual Jeová teu Deus te trouxe esses 40 anos no deserto, para provar-te, para saber o que havia em teu coração, se havia de guardares ou não os seus mandamentos. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, comidas que não conhecias, tu nem teu pais conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus, mas de tudo que sai da boca de Jeová viverá o homem. Aqui, vejam vocês, Deus mostra que o propósito de tê-los pelo deserto por 40 anos era para que saísse o que havia, saber o que havia no coração deles, se iam ou não servir a Deus. Era para que saísse do coração deles o que havia neles, para que assim pudessem se identificar com a palavra de Deus, pudessem se agarrar bem da palavra de Deus e servir a Deus com toda a sua alma. Mas vejam vocês, muitos não fizeram assim, não mesclaram fé ao que ouviam
e pereceram no deserto. E agora, não somente de pão viverá o homem, disse aqui, senão de toda palavra que sai da boca de Deus, ou seja, de tudo que sai da boca de Deus. E o mensageiro de cada era é a boca de Deus. Moisés foi a boca de Deus para o povo hebreu. E desta palavra que Deus dava por meio do profeta Moisés, o povo hebreu ia viver se guardasse essa palavra. Mas vejam vocês, muitos se levantaram contra Moisés e pecaram contra Deus. E agora, o mesmo anjo do pacto, ou anjo de Jeová, está com o Israel espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja, como corpo místico de crentes, esteve passando pelo deserto da vida, destas diferentes etapas ou eras da igreja. E nesse tempo final, a igreja entra em uma era eterna, a era prometida, a era da pedra angular. Como corpo místico, a igreja entra esta era, e como indivíduos, os membros da igreja de Jesus Cristo, entra a era da pedra angular, onde vão receber a terra prometida do novo corpo, sendo transformados os que estamos vivos quando virmos os mortos ressuscitarem em corpos eternos. E os mortos em Cristo, pois vão ressuscitar. E isso corresponde à nossa era, a era da pedra angular. Agora vejam, também entraremos na terra prometida do glorioso reino milenial. Porque estivemos vivendo nestes reinos terrenos do mundo, sob o reino dos gentios que começou e com o rei Nabucodonosor, e foi passando de etapa em etapa, e nesse tempo final se encontra nos pés de ferro e de barro. Mas seremos levados à terra prometida do reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E o segredo para entrar à terra prometida era escutar a voz do anjo do pacto, do anjo de Jeová, através do qual Deus em toda a sua plenitude estava manifestado, falando ao povo hebreu. E por meio do profeta Moisés era comunicado ao povo hebreu tudo o que o anjo de Jeová falava. E agora vejam vocês, escutando a voz de Cristo, é que entramos na terra prometida da nova era, a era da pedra angular, e entramos na terra prometida do novo corpo. Seremos transformados, mas temos que estar o quê? Escutando a voz de Cristo e mesclando fé, crendo com toda a nossa alma, crendo em tudo o que Cristo, o anjo do pacto, nos fala nesse tempo final. Ele está nos falando nesse tempo final, como falou nas diferentes eras da igreja, por meio do mensageiro de cada era. E para o último dia, disse Jesus, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, versículo 16. E Apocalipse 22, versículo 6 disse, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Aqui temos na Escritura o enviado de Jesus Cristo, por meio do qual Jesus Cristo estará falando neste tempo final, assim como falou pelo meio dos 7 anjos mensageiros nas 7 eras da igreja gentia. E se hoje ouvires a sua voz, a voz de Cristo, neste tempo final, esta grande voz de trombeta ou trombeta final, por meio do seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, não endureças teu coração. É Cristo falando-nos diretamente a nossa alma e abrindo-nos as Escrituras e abrindo-nos o entendimento e o coração para mesclar fé ao que Ele nos fala crer com toda a nossa alma e sermos preparados para sermos transformados nesse tempo final, porque escutando sua voz é que vamos entrar à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. Escutando sua voz é que vamos ser transformados, e os mortos em Cristo serão ressuscitados, e depois tiremos daqui as ceias das bodas do Cordeiro. Agora estamos vivendo
no deserto da vida terrena. Para quê? Para estar escutando sua voz. E já vimos como ele estaria falando nesse tempo final. Na mesma forma que falou em eras passadas e em dispensações passadas, por meio de um homem. E quem estaria falando? O anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é Cristo em Espírito Santo. E ele é o mensageiro a Israel, mas estará primeiro no meio da igreja, porque o tempo para a igreja ser transformada e raptada chegou. Chegou o tempo final. Chegou ao tempo da era da pedra angular, onde são chamados e juntados todos os escolhidos e são preparados para serem transformados e raptados nesse tempo final. E para obter nossa transformação, o segredo está em estar escutando o quê? Sua voz, para entrar na terra prometida do novo corpo. Os que não escutaram a voz de Deus por meio do profeta Moisés não entraram na terra prometida. Os que escutaram sua voz, Josué e Caleb, e os jovens de 20 anos para baixo que tinham saído do Egito, mas os jovens ou crianças que nasceram no deserto, vejam, escutaram sua voz e entraram à terra prometida. E agora, jovens, vejam vocês, os jovens lá escutaram a voz de Deus, a voz do anjo do pacto por meio do profeta Moisés. E onde estão os jovens do nosso tempo que estariam escutando a voz de Cristo, o anjo do pacto, nesse tempo final? Pois aqui estamos todos. E por quê? Eu também. Porque eu também sou jovem, mesmo que esteja em uma casa que já tem mais de 15 anos, mas sou um jovem. Tenho meu corpo teofânico jovenzinho para toda a eternidade. E a única coisa que me falta é receber o corpo físico e eterno e jovenzinho para toda a eternidade. E assim é para todos vocês também, jovens, e para as crianças também, e para os adultos e anciãos também. Bom, jovens, estamos viajando, sim. Por onde? Pelo deserto da vida terrena. Para quê? Para estar escutando a voz de Cristo, a voz do anjo do pacto nesse tempo final, para entrar na terra prometida do novo corpo e a terra prometida do glorioso reino milenial. E se entrarmos na terra prometida do novo corpo, há uma grande festa. Porque isso é uma festa o que há para os que entram na terra prometida do novo corpo. Se chama a festa da ceia das bodas do Cordeiro. E depois regressaremos à terra para o reino, para começar o glorioso reino milenial. Recordem que sempre antes de começar a governar um presidente ou um governador que sai eleito, ou um rei que é coroado, quando sai eleito a uma grande festa. E agora nós somos reis e sacerdotes. Portanto, quando formos coroados com a coroa da vida, sejamos transformados. Então haverá uma grande festa. Uma grande festa. Porque teremos obtido a grande vitória no amor divino total. E já estaremos preparados para o glorioso reino milenial. Mas antes de começar o reino milenial, teremos a grande festa da grande vitória no amor divino. Na casa do nosso Pai Celestial será esta festa. Portanto, nem toda pessoa poderá ir lá, somente os que obtiveram a vitória e os convidados do Antigo Testamento que também obtiveram a vitória. Portanto, esta grande festa no céu, nós dizemos, eu não vou perder. Eu não vou perder esta festa. É que aí temos que ter um traje novo, uma roupa nova, temos que ir estreando, não há nenhum problema. Cristo prometeu esta roupa nova para nós, um corpo novo, um corpo teofânico novo e um corpo físico novo também.
E já nos deu o corpo teofânico novo, somente nos falta o corpo físico e eterno. E como vamos obtê-lo? Escutando sua voz. Escutando sua voz, permanecemos escutando sua voz. E de um momento a outro, os mortos em Cristo vão ressuscitar. E nós, os que vivemos, seremos transformados. E não se preocupem. Algumas pessoas se perguntam, mas a casa do nosso Pai Celestial, como vamos para lá? Não se preocupem. É que os aviões não chegam até lá. Não se preocupe, os carros de fogo sim. Com razão está aparecendo tanto pela América Latina e o Caribe. E não são pouquinhos. São milhões de carros de fogo. A Elias o levou um. A Enoque também o levou um. E a nós nos levará à casa do nosso Pai Celestial. Esse é um dos propósitos dos carros de fogo ou discos voadores que estão aparecendo. Vão levar à casa do nosso Pai Celestial os escolhidos de Deus. Bom, vamos deixar aí quietinho. Recordem que estamos viajando pelo deserto da vida terrena para estar escutando o quê? A voz de Cristo. Estar sendo guiados por Cristo, o anjo do pacto, porque nenhum ser humano conhece esse caminho. No deserto para chegar à casa do nosso Pai Celestial, para chegar à terra prometida. Mas o anjo do pacto, sim, conhece esse caminho. E ele é o que vai diante de nós, guiando-nos. Não nos guiamos a nós mesmos, mas ele é quem nos guia a nós, como guiou o povo hebreu. E o segredo está em permanecer escutando sua voz e seguindo sua direção, sua guiança todos os dias da nossa vida. Foi para mim um privilégio, jovens, estar com vocês nesta tarde, dando-lhes testemunho destas coisas correspondentes a este tempo final, dando-lhes testemunho da viagem pelo deserto da vida terrena, porque estamos viajando pelo deserto da vida terrena. E depois viajaremos no novo corpo, viajaremos nesta terra, mas também no universo completo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus e em breve todos sejamos transformados, elevados com Cristo à grande festa da ceia das bodas do Cordeiro do céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Era somente uma saudaçãozinha, mas a saudaçãozinha nos converteu já em umas palavrinhas mais extensas. É que não podemos falar sem dar a conhecer o programa de Deus correspondente ao nosso tempo. E no programa de Deus correspondente a nós nos correspondeu a melhor parte. Somos os que estaríamos na terra para receber a Cristo em sua segunda vinda e para receber nossa transformação nesse tempo final. E por isso, a essas promessas divinas mesclamos fé, cremos com toda a nossa alma. E este é o tempo que? Mais glorioso de todos os tempos. Este é o tempo em que vamos ser transformados, adotados. Este é o tempo em que vamos ser transformados, os que vivemos e os mortos em Cristo vão ser ressuscitados em corpos eternos. Deus prometeu e nós cremos com toda a nossa alma. Damos graças ao nosso Pai Celestial por sua palavra.